Depois que eu desenvolvi esse hábito, eu percebi que eu estava ficando mais inteligente sem estudar. E dessa forma, eu saí na frente de 99% das pessoas que eu conheço e das pessoas que eu também olho na internet. E primeiro eu quero te falar o seguinte: existe uma maneira de você sair de quebrar um hábito ruim ou vários hábitos ruins que você tem. Eu tive uma experiência de mudar de país quando eu estava na minha adolescência e eu tinha ali 11, 12 anos e eu cheguei nesse país, fui para os Estados Unidos, fui para a escola, fui conhecer famílias de americanos, eu morava no sul da Flórida, então tinha mais pessoas ali de origem latina do que até americanos. Mas eu estudei num bairro que tinha bastante americano. Então eu via que o jeito que eles viviam era diferente do jeito que eu vivia aqui no interior de São Paulo. Aqui, final de semana era churrasco, ia para uma chácara, som batendo no carro, alto, e aí quando todo mundo ficava bêbado, alguém tinha que arrumar uma briga. E aí ficava sem conversar um tempo e tudo mais. A moda era quebrar uma família, né? Era raro as famílias que eu via ali que perduravam ao longo do tempo. Essas famílias, elas geralmente por uma imaturidade do homem, principalmente, o cara ficava olhando a grama do vizinho e aí arrumava um rabo de saia e acabava o casamento. Enfim, meus amigos quase todos tinham seus pais divorciados, irmãos fora de casamento e por aí vai. Cheguei lá nos Estados Unidos e eu tinha o americano casou com aquela mesma pessoa e ficou a vida inteira, família grande, criança não brincava na rua. Eu via as pessoas, criança lendo. Eu falei, meu Deus, esse povo não vive. Olha como é que eu estava pensando. E aí depois de poucos meses, eu já estava lendo, eu já estava ficando mais dentro de casa e os meus pensamentos tinham mudado. Por quê que isso aconteceu? Sabe aquela situação onde você escuta uma voz lá no fundo e você fala, cara, eu não devia ter feito tal coisa? Eu não devia ter ido em tal lugar? Parece que aquele sexto sentido. Eu costumo falar que esse é o primeiro contato que a gente tem com a comunicação divina. Porque se você parar para pensar, todas as vezes que você escutou essa voz, ela era para te tirar de algum problema ou para facilitar a tua vida. E eu sempre, quando eu estava lá, ou mesmo aqui, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque eu via um filme e eu via lá, geralmente filme americano, eu via aquele casal, aquela criança americana, eu falava, faz sentido. Faz sentido. Se esse cara tá lendo, no futuro ele vai arrumar um bom emprego. E eu não. Os meninos aqui não vão arrumar. Porque olha só o nível que tá esse país e olha o nível que tá aqui em minha cidade. Eu não via pessoas trabalhando em indústria, alguns tinham comércios e não via empresários, pessoal de terno e gravata, andando na rua, não via. Era só testemunho de Jeová, o resto não tinha nada. Não via. Eu percebi que, eu já sabia que eles estavam num movimento que ia dar certo. Só que eu ignorava aquilo, porque a maior parte das vozes que eu escutava eram as pessoas, eram os amigos, eram tudo isso, né? Então eu era poluído com excesso de coisas negativas, que ia me levar para algo negativo. Eu já tinha percebido isso nessa época, mas eu sempre ignorei. Ao longo da minha história, chegou um momento onde eu comecei a dar mais ouvido para isso. Isso aconteceu quando eu comecei a estudar mais a minha espiritualidade. Eu tive experiências com outras religiões e eu comecei a ver que, poxa, todo mundo fala de Deus aqui, cada um fala que uma coisa pode, né? Eu pego uma religião aqui, não pode isso, a outra pode aquilo, mas todos dizem que estão tirando aquilo da Bíblia. Então, eu comecei a estudar sozinho, comecei a ter minha intimidade com Deus, comecei a ler mais a Bíblia. Eu já li 4 vezes a Bíblia e periodicamente eu estudo alguma coisa e eu vou lá, leio, sei lá, Marcos, João e aí vai indo. Eu tenho bastante contato com a palavra de Deus. Isso começou a abrir mais a minha cabeça para algumas coisas que eu comecei a ver que faz sentido. E eu comecei a ficar muito ansioso, porque hoje o mundo ele é feito por um algoritmo.
todo o sistema é feito assim. Na época que não existia internet como tem hoje, lá quando eu era jovem, 2001, né, final de 99, final de 90 e começo dos anos 2000, era a mídia da televisão. E a televisão, ela te deixava um pouco ansioso, porque ela te passava tanta coisa ruim que aquilo ia dando ansiedade, vai virar o milênio e vai acabar o mundo. Como é que é? Mãe de Iná, lembra dessas coisas que tinha? Se você é jovem, você não lembra, mas era ansiedades que a gente tinha de que, puxa, o mundo vai acabar, ou vai mudar o governo e isso vai acontecer. Cara, tem um livro que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ele fala que 80% das coisas que você se preocupa, elas não acontecem. E ao longo da minha história eu entendi isso. Eu falei, cara, realmente, tudo isso não aconteceu. A maioria das coisas não aconteceram. Mas a gente fica tão ansioso com as informações que a mídia passa, que a gente começa a ficar ansioso. Hoje, nós temos a internet. E, principalmente, Reels. O Reels, ele é feito através de um algoritmo poderosíssimo, que ele faz você se viciar. Pra quê? Uma hora você vai comprar alguma coisa na internet. É exatamente por isso que as redes sociais existem. Elas estão lá para te captar atenção e em algum momento vender para você. Onde as pessoas usam o tráfego pago, poucos vendem por orgânico, mas muito por tráfego pago. Todas as lojas, empresas hoje estão fazendo anúncios para poder vender na internet. Nós estamos completamente viciados em uma realidade que não existe. A gente fica vendo influencers que têm seus carrões, suas roupas de marca. Ninguém vê a briga deles com a esposa, ninguém vê as dificuldades que eles passam financeiramente, que também passam. Muitos deles têm casa e carro alugado, estão devendo, mas para criar uma narrativa de que a vida deles é perfeita, feliz, eu sou rico e próspero e o meu estilo de vida é como você deve viver. E isso vai criando uma ansiedade, porque você olha para aquilo e fala, eu não tenho capacidade de ser como esse cara, não consigo. E a gente fica consumindo conteúdo. Eu estava na academia agora e comecei a perceber que muita gente fica vendo o Instagram toda hora. Ele faz o treino, tem que contar ali 1 minuto ou 40 segundos, dependendo do treino, e a pessoa pega o telefone para olhar uma notificação no Instagram ou para caçar notificação no Instagram ou ver uma curtida. A pessoa está completamente viciada. E eu desenvolvi um hábito de me desintoxicar de rede social. Eu não consegui isso por completo porque eu ainda me comunico com algumas pessoas através da rede social. E quando você entra para comunicar com alguém, tem o Reels te esperando. E esse Reels está lá para te pegar. E a hora que eu vejo, já passei 40, 50 Reels. E em algumas situações, falo, vou sentar aqui no sofá, vou responder o pessoal. E eu vejo que eu tô lá vendo Reels, já perdi meia hora. O tempo literalmente voa. Comecei a criar estratégias para isso. Sabe aquela vozinha no fundo que eu te falei? Que eu percebia que os americanos tinham hábitos bons e a gente não, e eu me sabotava? Pois é, eu escuto essa vozinha, que eu preciso parar de consumir conteúdo na internet desse jeito. Eu resolvi hoje produzir mais conteúdo, frequentemente estou postando aqui no YouTube, porque o YouTube é a ferramenta que eu uso para desintoxicar. Estranho isso, mas eu treinei o algoritmo do YouTube para que lá eu tenha só conteúdo de valor. Conteúdo que me faça realmente aprender coisas. E eu não consumo mais o conteúdo com tanta frequência do Instagram, do Facebook. Facebook nem olho mais, faz tempo. Porque ele está me emburrecendo. Eu estou deixando de estudar, estou deixando de aprender, de ler, porque eu perco o meu tempo que eu tenho para isso caçando rios. E eu assinei o YouTube Premium, porque eu consigo baixar os vídeos. E na academia, por exemplo, eu estou escutando podcast, eu estou escutando entrevistas. Eu saí para correr ontem, eu ouvi uns 4 vídeos. Fiz uma corrida de 10 km, 55 minutos, e eu consegui escutar 4 vídeos. E são vídeos de pessoas com mensagens valiosas, que provavelmente alguns de vocês estão escutando esse vídeo talvez na esteira ou na caminhada, fazendo alguma outra coisa. Que esse é o intuito, é eu ajudar com algum conteúdo que eu tenho, alguma informação que eu tenho, que eu possa ajudar vocês.
E como é que eu tô quebrando esse hábito? Fazendo a mesma coisa que eu aprendi lá atrás, que eu via que não dava certo. Eu comecei a sair da bolha ou da Matrix, que é esse ecossistema de pessoas que estão lá. Oh, vou te mandar um rios. Cara, eu não tô mais vendo esses rios. Eu via todo dia. Agora, uma vez por semana ali, quando eu vou conversar com alguém, porque eu tô falhando, mas eu não vou falhar mais. Esse ano eu vou fazer o possível para me desintoxicar do Instagram por completo. Eu vou entrar para produzir e vou sair. Não vou consumir mais. Criação de hábito. É isso que faz você se destacar de qualquer pessoa. Entender essa comunicação que tem sempre lá no fundo, aquele sexto sentido, ou comunicação divina. Eu falo que é divina porque, cara, sempre me tirou de enrascada. Não faz isso, não fala com essa pessoa, não anda com essa pessoa, vai dar problema. Dava. Sempre dava problema. Então, essa comunicação, você sabe disso, você tem isso. Algumas pessoas ela têm isso mais treinada. Eu estou desenvolvendo esse hábito de dar mais atenção a essa comunicação e levar a sério, porque ela sempre me tirou de enrascada. A gente vai na emoção e a gente quer fazer as coisas. Aqui no interior o pessoal faz muito churrasco e às vezes, puxa, um domingão, um céuzão azul, todo mundo, bora fazer churrasco, não sei o quê. Eu ainda vou, mas eu desenvolvi técnicas para eu não ficar muito tempo lá, para eu não consumir tanto aquele ambiente. Então, por exemplo, eu já não bebo mais no churrasco. Eu levo ali uma água com limão, alguma coisa ali, porque se eu começar a beber, eu vou ficar, porque o álcool ele te desconecta da realidade. Então, essa voz que eu falo que é Deus, ela tá lá para te salvar. Só que você não percebe isso. Você ignora. Você olha para o lado e fala: eu vou dar ouvidos aqui para os meus amigos, para minha vontade de consumir álcool, para minha vontade de consumir doce. Nós estamos agora, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro, hoje é dia 3 de fevereiro, se eu não estou enganado. E esse mês inteiro eu não vou consumir doce. Zero doce. Açúcar, quando eu não tiver o que fazer, eu trabalho viajando e aí às vezes eu não consigo levar comida para 6 dias seguidos e aqueles snacks e tal. E às vezes eu tomo ali um dedinho sei lá, um café com leite, que é pronto, sabe? Então tem açúcar. Mas eu tirei completamente o doce. Eu tenho uma vontade de comer doce absurda. Eu sou doceiro. E eu vou ficar os 30 dias. Já fiz isso. É parte de um jejum espiritual para pegar algo que realmente eu gosto e quando eu sentir vontade, cara, fazer uma oração e conectar com Deus. Isso deu resultado. Sabe aquela vozinha? Essa voz me pediu para eu fazer um jejum uma vez. Cara, eu perdi 3 quilos de gordura, ganhei 1 de músculo e me senti muito bem, dormi muito bem, meu sono REM mudou, meu humor mudou, minha disposição por causa do açúcar. E eu vou fazer de novo agora. Eu adaptei algumas coisas, entendi, porque eu escutei essa voz, eu escutei essa comunicação. Cara, ela tá lá. Eu sinto que Deus tá lá, conectado com a gente, só que a gente escolhe em abrir mão dessa comunicação. Hábitos. Foca na formação de hábitos saudáveis. Você sabe quando o hábito é saudável, quando não é. Foca na formação de hábitos. Sua vida vai começar a mudar. Esse tempo todo eu estou aprendendo muito e estou estudando menos, porque eu estou consumindo tanto conteúdo aqui no tempo que eu tenho à disposição, que eu vou lembrar de tudo? Não, mas o ano passado eu consumi 1000 horas de conteúdo no YouTube. Mas essas 1000 horas, porque em algumas situações eu coloquei em vezes 2, vezes 1,5, mas eu já também tirei esse hábito porque eu tava me dando ansiedade. Mas eu consumi conteúdo, e ali talvez eu peguei 1% de todo o conteúdo. Mas cara, é 100 horas, é 10 horas, é 1 hora que eu tenho de conteúdo que eu absorvi, deu resultado. Eu não fiquei consumindo coisas que não daria resultado. Pensa aí, criação de hábito é o que vai fazer você se destacar de 99% das pessoas que estão à sua volta, que você conhece.